Bom dia a todos e bem-vindos ao call de resultados da Smart Fit para a discussão do resultado do segundo trimestre de 2022. Antes de iniciar, vou transmitir uma mensagem para aqueles que optarem por escutar a conferência em inglês. Good morning, everyone, and welcome to Smart Fit conference call to discuss the second quarter results. This call will be simultaneously translated into English. To access the English mode, you should access SmartFit Investor Relations website and click in the link to enroll in the conference. There's also a written instruction at the webcast text box on your screen. Estão presentes hoje conosco os senhores Edgar Corona, CEO, Thiago Borges, CFO, Diogo Corona, COO, André Pezeta, Diretor América Latina e Novos Negócios, e Alexandre Gregianin, CTO. Os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Lembramos a todos que a apresentação de resultados que guiará esta apresentação está disponível no site de Relações com Investidores da companhia, na CVM e também na plataforma do webinar. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Estas considerações não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Gostaria agora de passar a palavra ao nosso fundador e CEO, Edgar Corona, que iniciará a apresentação. Por favor, Edgar, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela participação em nossa conferência de resultados do segundo trimestre de 2022. Queria dar início à conferência trazendo as principais mensagens do trimestre. Base de clientes e receita. A gente continua trabalhando forte na captação e retenção de clientes, entregando sempre uma ótima experiência a um preço acessível, que é o nosso propósito. A base de clientes continua em expansão e a recuperação da base nas lojas inauguradas pré-pandemia mantém a recuperação. Nesse tema, gostaria de reforçar 3 pontos. Pelo primeiro, terminamos o mês de junho com 3,1 milhões de alunos de academias, um crescimento de 58% versus junho de 21. Em clientes totais, encerramos o trimestre com 3,4 milhões de clientes. Segunda coisa, nas academias inauguradas pré-pandemia, a base de clientes atingiu 84% do patamar de março de 20. Recuperação de 3 pontos percentuais versus o primeiro TRI de 22, com ganho nas 3 regiões de atuação. Essa notícia é ainda mais positiva, considerando a sazonalidade histórica negativa do Brasil no segundo trimestre. Sempre acontece isso no ramo de academias. Em julho, devido a uma boa performance nas vendas, a base de clientes recuperou mais 2 pontos percentuais, atingindo 86% do patamar de março de 20. Terceiro, no trimestre, a receita líquida da companhia foi de 689 milhões, com um crescimento de 11% versus o trimestre anterior. As unidades inauguradas até 2019 tiveram receita próxima aos níveis históricos e, em junho de 2022, a receita dessas unidades atingiu 98% versus a média de janeiro e fevereiro de 20, com as 3 regiões, Brasil, México e outros da América Latina, acima de 90%. Falando de custos, continuamos nossa incansável busca por menores custos de operação, entregando um excelente serviço. Nos últimos 2 anos e meio, colocamos ainda mais intensidade no tema, dado o ambiente inflacionário e o impacto negativo do Covid-19 no setor. Esse trabalho propiciou que, no segundo trimestre de 2022, o custo caixa por academia aberta até 2019 fosse apenas 6,6% superior ao patamar de janeiro e fevereiro de 20, significativamente abaixo da inflação acumulada no período. Falando de margem de rentabilidade, a contínua recuperação da receita por academia, aliada à gestão de gastos, tem proporcionado significativa e contínua melhoria de resultados e da rentabilidade. A região Outros da América Latina, nossa segunda maior região de atuação, retornou para níveis pré-pandemia de margem bruta caixa e EBITDA. No trimestre, a margem bruta caixa foi de 51,4% e EBITDA de 45,5%, ambas em linha com níveis históricos. No trimestre, o EBITDA da companhia atingiu 121 milhões,
83% de crescimento versus o primeiro TRI de 22, e com um ganho de 6,9 pontos percentuais na margem versus o trimestre anterior. A geração de nosso guidance de unidades ao final do ano de 22. Mantemos nossa disciplina de sempre na alocação de capital e, em função do cenário de crescente aumento das taxas de juros nas diversas regiões que temos operado, decidimos postergar a construção de algumas unidades próprias que seriam inauguradas este ano, empurrando para o próximo ano. Voltaremos a abordar o tema ao final da apresentação. Essas foram minhas mensagens. Aguardo você na sessão de perguntas e respostas ao final da apresentação e passo agora a palavra ao Alexandre, nosso CTO, para continuar a apresentação. Obrigado, Edgar. Bom dia a todos. No segundo trimestre de 2022, continuamos o trabalho de evolução de nossas plataformas digitais, com foco no aumento do engajamento dos usuários e eficiência operacional nas lojas. Um dos principais projetos foi o redesenho completo da área privada de gestão de conta dos alunos, que traz maior autonomia para o usuário na gestão do seu plano com a Smart Fit, sem a necessidade de interação com algum colaborador da academia. Com esse canal remodelado e, consequentemente, com a experiência mais intuitiva, por exemplo, tivemos um aumento de 18,8% na quantidade de pessoas que migraram do plano Smart para o Black, com um ticket maior e que traz mais benefícios para os alunos. Hoje, em torno de 42% desses upgrades de planos já são realizados por este canal digital. No aplicativo da Smart Fit, o foco continua em trazer a melhor experiência de treino para os alunos em nossas unidades, além de utilizar a plataforma para entender os hábitos dos clientes e otimizar a nossa operação. Liberamos a funcionalidade de troca de exercício, que permite ao aluno mudar um equipamento que foi prescrito previamente para que ele não esteja conseguindo fazer, seja porque não gostou do equipamento ou porque está indisponível na unidade. Com 33% dos usuários do aplicativo utilizando essa feature, temos uma massa de dados hoje em dia suficiente para otimizar o layout das unidades, removendo equipamentos subutilizados ou adicionando novas peças que são muito requisitadas pelos clientes. Por fim, o aplicativo continua demonstrando alto engajamento dos usuários, com o número médio de sessões no mês de 8,4 e uma média de 54% da base de alunos utilizando o app no segundo trimestre. Eu vou passar a palavra agora para o Thiago, que vai falar um pouco sobre nossa recuperação de base. Obrigado, Ale. Bom dia a todos. Gostaria de continuar a apresentação dando destaque para a contínua recuperação da base de clientes durante o segundo trimestre. Atingimos em junho 3,1 milhões de clientes em academias, alcançando 109% do patamar pré-pandemia. Nas academias inauguradas pré-pandemia, recuperamos 3 pontos percentuais no segundo trimestre e atingimos 84% da base de clientes de março de 2020. Gostaria de enfatizar nesse slide que no segundo trimestre a receita das academias inauguradas até 2019 já atingiu 94% do patamar pré-pandemia. A receita está se recuperando em ritmo mais acelerado em razão das iniciativas para melhorar o ticket médio, incluindo reajustes de preço sempre que necessários. Vale destacar também que o mês de julho apresentou novamente um crescimento da base de clientes, com a adição de quase 90 mil novos alunos e mais de 2 pontos percentuais na base de clientes das academias existentes pré-pandemia, alcançando 86% da base. Julho foi o melhor mês de venda do ano para o Brasil, o que ajudou a nossa recuperação da base de clientes. Passando para o próximo slide, e como vimos anteriormente, a recuperação da base de clientes tem sido constante e tem se dado em diferentes momentos e velocidades em cada uma das regiões que atuamos. Entendemos ser necessário analisar os seguintes fatores para auxiliar a compreensão da retomada. Primeiro, o nível de queda de alunos que se deu nos piores momentos da pandemia. Segundo, os fatores macroeconômicos de cada região, principalmente a situação financeira da população. Terceiro, o medo ou a sensação de medo que a pandemia ainda gera nas pessoas. E, por último, os fatores sazonais. No primeiro gráfico à esquerda, é possível ver a dimensão da retração da base de alunos nas unidades existentes pré-pandemia. No final do segundo trimestre de 2021, quando voltamos a ter próximo a 100% das unidades abertas, nesse momento, o Brasil e o México haviam perdido aproximadamente 40% da sua base de alunos versus 29% na região outros da América Latina. Essa diferença superior a 10 pontos percentuais é explicada
pelo diferente impacto da primeira e segunda onda da pandemia nessas regiões. Com esse cenário posto, foi possível entender que o desafio de recuperação para o Brasil e México seriam de maior magnitude. No que diz respeito ao contexto macro, como é de conhecimento de todos, a inflação é um problema global, porém com impacto mais expressivo e rápido no Brasil se comparado com as outras regiões. No Brasil, nos últimos 12 meses, acumulou 11,3% de inflação, acima dos valores do México e Colômbia. Essa inflação mais alta acelerou a subida da taxa de juros no Brasil, comparado aos outros dois países. E para entender melhor como esse cenário macro impacta as decisões de compras do público-alvo da Smart Fit, contratamos uma pesquisa em junho, com mais de 2.400 respondentes no Brasil, México e Colômbia, e gostaríamos de compartilhar alguns dados. O Brasil e México apresentaram o maior percentual de pessoas preocupadas com a situação financeira, cerca de 64% dos entrevistados. E com essa mesma pesquisa, foi possível também verificar o contexto da Covid nessas diferentes regiões. O Brasil aparece com 65% dos entrevistados ainda preocupados com o Covid, valor significativamente superior ao da Colômbia, que é de 41%. E nesse caso, também superior ao do México, de 53%. Além disso, na Colômbia e no México, quase 80% dos entrevistados se sentem seguros de que não terão graves consequências a contrair o Covid, enquanto no Brasil esse número cai para 66% das pessoas entrevistadas. Com esses fatores analisados, é possível ver que a região Outros da América Latina teve um contexto mais favorável para que a recuperação fosse mais rápida, versus México e Brasil. E ao comparar o Brasil e o México, é importante destacar que o México passou recentemente pelo seu melhor período sazonal do ano, pré-verão, que foi muito positivo para a recuperação de base. E esse período sazonalmente favorável para o Brasil acontece ao longo do segundo semestre até janeiro. Gostaria de passar agora a palavra para o Diogo, dar um contexto maior da estratégia de recuperação da receita do Brasil. Obrigado, Thiago. Bom dia a todos. A estratégia do Brasil baseia-se na retomada da receita de forma eficiente em termos de custo e investimento. Falando de alguns pilares da nossa marca, a saúde de marca nossa manteve-se em 92%, que era o número pré-pandemia. Inclusive, hoje ganhamos o prêmio da marca mais amada de São Paulo pela Veja São Paulo. Falando de performance, no segundo TRI, o foco foi muito em ticket, ou seja, fizemos poucas promos, e o investimento, até pelo cenário incerto que tinha no Brasil, e aí o nosso foco também foi mais em topo de funil, consideração de marca, ou seja, aumentar o público que conhece a nossa marca para a gente poder surfar e focar mais em performance final nos próximos trimestres. A estratégia de comunicação, no próximo trimestre, a gente pretende focar mais no final de funil e conversão, com um cenário mais certo, mais previsível do Brasil. Falando do resultado, olhando o gráfico na direita, a receita que tivemos as mesmas lojas, ou seja, lojas abertas até dezembro de 2019 no Brasil, no quarto TRI de 2021, tivemos 68% dessa receita. No primeiro TRI de 2022, batemos 79%, crescimento de 11 pontos percentuais. No segundo trimestre de 2022, tivemos 87%, crescemos nesse último trimestre 8 pontos percentuais. E em junho, como a gente está falando de média do trimestre, a gente pode falar do último mês, mês de junho, último mês do trimestre passado, a gente bateu 90% da receita nas mesmas lojas pré-pandemia. Crescimento de 3 pontos percentuais contra o segundo trimestre de 2022. Falando um pouco também de ativos, sobre julho, agora primeiro mês do terceiro trimestre, a gente chegou 2 pontos percentuais no volume de ativos que a gente tinha nessas mesmas lojas pré-pandemia. Bom, agora passo a palavra para o Thiago para continuar o tema de recuperação de receita. Obrigado, Diogo. Passando para o slide seguinte, gostaria de comentar que a receita das unidades existentes pré-pandemia aumentou 7 pontos percentuais no segundo trimestre versus o primeiro trimestre desse ano, totalizando 94% do patamar pré-pandemia. Como vimos, 3 pontos percentuais vieram do aumento do número de clientes e 4 pontos percentuais foi devido aos aumentos de tickets feitos ao longo do ano passado nas diferentes geografias que atuamos e que estão sendo refletidos gradualmente a cada trimestre. Vale destacar que o Brasil, como o Diogo comentou, apresentou o maior crescimento no período, com um ganho de 8 pontos percentuais, seguido por México e outros da América Latina, com 5 pontos percentuais cada. Quando analisamos o mês de junho, o patamar da receita das unidades abertas pré-pandemia alcançou 98%. E se considerarmos o ganho de 2 pontos percentuais da base de clientes ocorrido em julho,
a receita dessas unidades retornaria ao patamar pré-pandemia. Como vimos, a dinâmica da recuperação é regionalizada. Contudo, todas as regiões já estão com a receita nas mesmas academias acima de 90%, com destaque para a região Outros América Latina, que está com a receita em 120%, dada a recuperação integral da base de clientes associada ao aumento de ticket, retornando as margens dessa região para os níveis históricos. No slide seguinte, gostaria de repassar a expansão da rede de academias no segundo trimestre. Como vocês podem ver, adicionamos 31 academias nesse período, ritmo superior ao trimestre anterior, em que foram adicionadas 25 academias. Nos últimos 12 meses, foram adicionadas 140 unidades, atingindo 1.121 unidades no final do trimestre, crescimento de 14% versus o ano anterior. A expansão das 31 unidades se deu principalmente na região Outros América Latina, com adição de 18 unidades, seguida pelo México, com 12 unidades. O maior foco em abertura nessas regiões é devido ao avançado estágio de recuperação e curvas de ramp-up mais aceleradas. O Brasil, no período, adicionou uma unidade, pois foi impactado por 10 encerramentos de unidades, sendo 3 unidades da Biorritmo, que ficam em empresas e não voltaram a operar presencialmente, e 4 unidades localizadas em supermercados que permaneceriam fechados por um longo prazo. Além disso, no Brasil, aproveitamos o momento favorável e fizemos 2 realocações de unidades para pontos comerciais mais atrativos. Gostaria agora de entrar na seção dos resultados financeiros, começando pela evolução da receita. Vale destacar que este foi o 4º trimestre consecutivo de forte recuperação da receita, que já ultrapassa o patamar do primeiro trimestre de 2020. A receita do trimestre atingiu 689 milhões, apresentando um crescimento de 11% quando comparado ao primeiro trimestre desse ano, devido ao aumento de 7% da base média de clientes de academias próprias e da expansão da rede de unidades em 3%. No Brasil, as unidades da Smart Fit apresentaram uma elevação da receita em 13% versus o trimestre anterior, com reflexo positivo das alterações da estratégia de precificação e crescimento da base. E, como consequência, foi possível observar um crescimento de 12% na receita média por academia Smart Fit nesse período. No México, a receita cresceu 15% versus o trimestre anterior, devido à retomada mais intensiva da base de clientes nesse período, que resultou em um aumento de 13% na base média de clientes. E a região Outros América Latina, a receita cresceu 11% versus o primeiro trimestre, devido à expansão da rede de unidades em 6% e aumento em 6% da base de clientes. Nesse próximo slide, podemos ver como o acelerado crescimento da receita tem proporcionado uma significativa alavancagem operacional. Se comparado ao primeiro trimestre, o lucro bruto caixa cresceu 15%, com expansão de 1,6 pontos percentuais na margem, devido à contínua recuperação da receita. Desde a reabertura das academias no segundo trimestre do ano passado, a margem bruta expandiu pelo 4º trimestre consecutivo, apresentando uma expansão de 16,7 pontos percentuais e atingindo 39,6% nesse trimestre. Vale destacar que a margem bruta na região Outros América Latina, nossa segunda maior região de atuação, retornou para níveis históricos, atingindo 51,4%. Como última mensagem do slide, reforçando o que o Edgar já comentou no início, gostaria de enfatizar que continuamos focados na gestão de custos para reduzir o impacto da inflação no período. No segundo trimestre, o custo caixa das academias abertas até 2019 subiu apenas 6,6% se comparado ao baseline de 2 anos e meio atrás. Crescimento significativamente inferior à inflação do período e demonstrando o resultado do grande esforço do time para a busca da recuperação da margem. Avançando para o próximo slide, vamos comentar sobre a evolução das despesas. As despesas com vendas gerais e administrativas apresentaram redução de 2% quando comparado ao trimestre anterior, gerando uma diluição de 2,9 pontos percentuais no período, em função do crescimento da receita. Vale destacar que, nesse trimestre, as despesas com vendas apresentaram diluição de 1,1 pontos percentuais, representando 10,3% da receita líquida do período, impactado pela contínua recuperação do nível de receita por academia. Passando para o slide seguinte, gostaríamos de dividir com vocês a evolução do EBITDA da companhia. O EBITDA desse trimestre totalizou 121 milhões, um crescimento de 83% versus o primeiro trimestre do ano,
sendo impactado positivamente pela elevação da receita e diluição dos custos e despesas. Nesse TRI, a margem EBITDA apresentou forte expansão de 6,9 pontos percentuais, atingindo 17,6%. Acreditamos que estamos no caminho para restabelecer as margens da companhia com a contínua trajetória da recuperação da receita e forte disciplina na gestão dos nossos custos e despesas. Como exemplo, já temos a nossa segunda maior região de atuação, a região Outros América Latina, com a lucratividade da operação restaurada para o patamar pré-pandemia. Passando para o próximo slide, mostramos a evolução da nossa liquidez financeira e o CAPEX. No segundo trimestre, investimos 235 milhões na abertura de 34 academias próprias e em obras de unidades que ainda estão em construção. Apesar da aceleração dos investimentos a partir do terceiro trimestre de 2021, continuamos com robusta posição de caixa e baixa alavancagem financeira. Terminamos o segundo trimestre com 2,8 bilhões em caixa, com dívida líquida de 380 milhões e um perfil de dívida bastante alongado. Vale comentar que em abril utilizamos os recursos da sexta emissão de debêntures para pré-pagar aproximadamente 500 milhões em investimentos da quarta emissão, alongando ainda mais a dívida. Fechando a sessão de resultados do segundo trimestre, gostaria de apresentar o último slide, que é referente ao fato relevante divulgado ontem, com a revisão do guidance de abertura de unidades para 2022. A revisão dessa projeção reflete a nossa contínua disciplina na alocação de capital, que, em função do crescente aumento das taxas de juros nas diversas regiões em que atuamos, vimos a necessidade de postergar a construção de algumas unidades próprias que seriam inauguradas este ano, reduzindo a expansão da rede em 35 unidades para 2022. Seguimos confiantes na consolidação da nossa posição de liderança no setor de fitness da América Latina e que, nesse momento, a decisão certa é equilibrar o ritmo de expansão de curto prazo com a solidez financeira, postergando partes dos desembolsos que seriam feitos esse ano e preservando a forte posição de caixa da companhia. Eram estes nossos comentários sobre o resultado do segundo trimestre. Passo agora a palavra para o Zé Rizardo abrir a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Thiago. Vamos dar início à sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, cliquem no ícone de perguntas do lado esquerdo da sua tela para enviá-las por escrito. Vamos coletá-las e responderemos à medida que forem recebidas. Por favor, aguardem alguns instantes. Eu vou abrir aqui o microfone para a primeira pergunta da Maria Clara, do Itaú. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegarem as nossas perguntas. Na realidade, a gente queria entender como que você tem percebido as perspectivas de curto prazo em relação à retomada dos membros ativos da companhia, em especial no Brasil. E dado que o segundo trimestre é sazonalmente mais fraco, será que vocês podem comentar também quais são as perspectivas de crescimento em vendas e em rentabilidade agora para a segunda metade do ano? Por favor. Obrigada. Bom, segundo trimestre, historicamente, é um trimestre um pouco mais fraco, né? Nosso melhor trimestre é o primeiro trimestre, mas mesmo assim, em julho, a gente teve o melhor mês do ano de vendas, né? Então, julho, historicamente, não é um mês forte, ele passou todos os meses do ano, inclusive os do primeiro trimestre são muito fortes, né? No segundo semestre, a gente tem meses fortes, historicamente, a gente tem agosto, que é forte, setembro, muito forte, e outubro também. Então, a gente tem meses muito fortes. Agosto começa muito bem também, então a gente, conforme eu falei aqui atrás, no segundo trimestre a gente deu uma segurada, um foco maior em ticket, até para um cenário muito incerto de recuperada no Brasil, e a gente testou uma aceleração em julho, a gente viu que deu muito certo, tanto foi o melhor mês do ano. Agosto começa muito bem, a gente está muito otimista para poder acelerar investimento em conversão e vendas, e aí a gente vai continuar acelerando bastante. Então, a gente está bem otimista por essa recuperação. A gente recuperou, repetindo aqui o que eu disse, 2 pontos percentuais somente no mês de julho na nossa base de ativos, uma comparação pré-pandemia. É um número que a gente acompanha bastante. Então, foi muito forte. A gente está bem otimista com a aceitação por esse cenário mais certo, mais previsível do Brasil. Perfeito, Obrigado, obrigada. Maria. Obrigado pela pergunta, Maria Clara. A próxima pergunta é do Eric, do Santander. Eric, eu vou abrir seu microfone, pode fazer a pergunta, por favor.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem as nossas perguntas aqui. Do nosso lado, a gente queria entender um pouquinho mais com relação aí ao novo guidance, né? A gente entende que, de fato, aí a preservação de caixa foi uma das prioridades aí por trás dessa revisão, mas pensando aí que, enfim, tem outros mercados, né, que fora o Brasil, né, que vem com uma performance maior, a gente esperava talvez que tivesse, na verdade, uma migração, talvez, né, de aberturas de Brasil, onde também a taxa de juros está um pouco mais alta, para outras regiões, né? Então acho que aqui entender um pouco mais por que não eventualmente ter feito essa mudança e realmente olhar mais para a questão do caixa. Obrigado, Eric. Obrigado, Eric, pela pergunta, que é o Thiago falando. A gente fez essa migração, se lembrar um pouco do histórico das aberturas, geralmente o Brasil representava metade das aberturas, e para o guidance anterior de 195 unidades, essa era a previsão. O Brasil ao redor de metade das aberturas, em torno de 90 aberturas, 95. A a diferença, mais ou menos 50 no México e 50 na região de outros América Latina. México, a gente vê esse número de 50 se mantendo, e a região de outras América Latina a gente acelerou, né, dentro do horizonte de um ano fiscal, né, o que a gente acha saudável, e o número deve ficar mais perto de 70, 75 aberturas esse ano. Reduziu isso, né, logicamente, de Brasil, só que o Brasil começou o ano muito incerto, e a gente veio monitorando um pouco essa incerteza de Brasil, então a migração que você se refere, ela foi feita, mas num pace saudável, né? Não buscando necessariamente compensar integralmente, até porque essa nossa decisão não é uma decisão de revisar o guidance de uma forma de longo prazo. É momentâneo para passar, né, o momento de maior incerteza com 250 milhões a mais de caixa, né, que são 45 unidades a menos próprias, né, não alavancando a companhia e alavancando a companhia na medida da velocidade da retomada do EBITDA. O EBITDA do primeiro TRI foi de 66 milhões, no segundo de 120, e a gente espera que esse número continue crescendo. Então, a gente fez isso para ter um nível de desembolsos de investimento atrelado a como a gente está vendo essa retomada momentânea, e, logicamente, esse número vai crescendo de EBITDA, a gente também está crescendo o número de aberturas ao longo do primeiro, segundo TRI do ano que vem. Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Eric. A próxima pergunta é do Javier, do Morgan Stanley. Javier, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta sobre o controle de costes, ¿no? A disciplina de coste e despensa foi espectacular, particularmente no coste de personal, ¿no? Un contexto de inflação alta. Entonces, a minha pergunta é como de sustentable é essa diluição going forward? É uma diluição estrutural, é uma diluição temporária? Como que vocês veem que essa diluição vai evolucionar conforme vocês recuperam top line? Edgar falando, tudo bem? Bom falar com você. É assim, quando a gente fala assim, como é que a gente digitaliza uma companhia, né? E essa era uma métrica que o mercado falava muito. A digitalização ela é para aumento da eficiência da companhia, né? Então, a hora que você usa um app para dar os treinos, você deixa de necessitar que o professor faça isso. A hora que você otimiza os processos de recepção, você tira mais gente de recepção. Então, estruturalmente, quer dizer, a gente deve ter até um pouquinho mais de economia nessa área. Quer dizer, nós temos hoje uma Smart diferente do que ela era 2 anos e meio atrás. Esse trabalho é um trabalho incessante nosso para tornar a experiência do cliente melhor, dependendo de menos gente. E, ao mesmo tempo, a gente acha que a gente deve continuar trabalhando muito forte na parte de real estate Brasil, porque houve aqui uma distorção muito grande entre o custo, entre a inflação, o valor do imóvel e os índices de GPE. Né? Então, esse é um trabalho de mais longo prazo, que a gente tem uma boa esperança que a gente vai conseguir ainda ter algum ganho, né? Então, a resposta é sim, é estrutural e ela vai permanecer com essa redução. Mesmo o crescimento de base, a gente não espera um aumento do custo a não ser por conta de subsídios dos países, né? Mas isso
até foi muito bem negociado pelo setor, que é muito abaixo da inflação, né? Em média 5% contra 10%, 11% das categorias. Então, isso também deve ter um impacto muito menor. E já está incorporado, boa parte deles, no mês de junho. Então, esse número de custo ele deve se manter. Muito claro, muito obrigado, Edgar. Vou falar com você. É um prazer. Obrigado, Javier. A gente tem mais 3 perguntas aqui. Vou fazê-las todas de uma vez e a gente vai respondendo aqui por ordem. Primeiro é comentar mais sobre os critérios que levaram aos fechamentos e se a companhia espera outros no decorrer do ano. O perfil da expansão da rede também mudou entre unidades próprias e franquias ou não? Pode comentar sobre esse perfil em termos de região, Brasil, México e outros América Latina? E a terceira pergunta é, dado o ambiente competitivo, é possível esperar expansão de pricing em alguma região? Vou começar pegando a primeira parte aqui. Sobre os critérios de fechamento, a gente tem feito, né, toda essa gestão de custos que vocês têm visto aí, com o custo aumentando só 6% comparado a janeiro e fevereiro de 2020, quando a inflação foi significativamente superior a esse percentual, leva sempre a uma análise depurada, né, da lucratividade de cada unidade, quais itens a gente pode rever. E a questão de aluguel, como o Edgar comentou, a gente vive, principalmente no Brasil, uma disparidade do índice de aluguel com a inflação real, né? O IGPM não reflete necessariamente a inflação que a gente percebe que está no bolso dos nossos consumidores aí. Então, às vezes, leva o aluguel da unidade para um patamar que a gente não acredita que é o patamar correto, né? A gente tem tido bastante êxito em conversar com os proprietários, demonstrando isso, e eles têm sido bastante razoáveis, dado também a qualidade de ter a Smart Fit como um inquilino, e tem sido bastante razoável. Mas no caso que a gente não percebe essa razoabilidade, associado ao fato que o mercado imobiliário, né, é favorável nesse momento para a busca de novos pontos, a gente tem feito realocações. Então, isso é algo que no passado a gente já praticava, mas não tinha esses dois fatores, né, juntos, nos influenciando a tomar essas decisões. Então, esse é o nosso principal critério para o fechamento. E, às vezes, acontece no mesmo trimestre, a gente fecha e realoca, às vezes acontece em trimestres diferentes, e aí vocês veem alguns números de fechamentos. Então, futuramente, o número vai continuar tendo alguns fechamentos, a gente não vê nenhuma magnitude grande como a gente teve nesse TRI, porque teve a questão das unidades corporativas, a questão também de uma rede de supermercado que fechou para fazer obras e reformas, mas pontualmente 2, 3 por trimestre a gente vai sempre estar buscando fazer para melhorar a rentabilidade do nosso negócio, né? Quando a gente faz essa realocação, é importante mencionar também que os equipamentos, o investimento em equipamento é 100% reaproveitado, né? E também a gente reaproveita um pouco, né, bem menos, mas um pouco das benfeitorias feitas, né? Então, a gente consegue levar aproximadamente 50% do CAPEX inicial para uma nova unidade, né? Então, é algo que também a gente vê como um custo menor para realocar. Logicamente, a gente também avalia se a unidade que está sendo realocada, quantos anos ela tem, se ela já está madura, se ela não está madura, se tem como transferir para outra unidade ou se tem que ser uma nova unidade. Então, esses são os critérios aí de fechamentos. Sobre o perfil de expansão, a maior mudança que a gente fez em franquia foi no Brasil, por conta da preservação de caixa, como comentou o Thiago. O perfil continua similar no México e nos outros países da América Latina. E sobre o ambiente competitivo, os aumentos de preço eles já foram feitos no passado. Tivemos aumento de preço, como vocês viram, no Brasil e no outros da América Latina. E no caso do México, a gente não aumentou o preço porque, historicamente, a gente já tinha um preço superior
aos outros países e a nossa decisão foi manter o preço e a gente não vê alteração nisso para o futuro. A única coisa que vai acontecer é que o ticket nesses países que tiveram aumento de preço, ele deve subir no futuro com a troca de base de clientes que pagavam o preço antigo versus os clientes que pagam o novo preço. Eu vou fazer uma segunda chamada aqui com relação a perguntas e respostas. Dê então para a gente aqui 1 minuto e voltamos com vocês. Abrindo aqui para outras perguntas, a primeira delas é se a companhia pode comentar sobre em quais países ocorreu a expansão de loja na região Outros América Latina e quais deles devem representar o crescimento daqui para frente. Vou passar a palavra para o André Pezzetta responder a pergunta. Os principais países que representam Outros América Latina são Colômbia, Peru e Chile, que representaram grande parte desse crescimento, e são esses mesmos países que devem representar o crescimento futuro no número de lojas. Os outros países são menores e pouco representativos nesse grupo. Obrigado, André. E a última pergunta que recebemos aqui, com a perspectiva de deflação nos próximos meses, quais as perspectivas da companhia para o terceiro trimestre? Bom, assim, toda vez que você tem uma inflação muito alta, a venda sempre fica mais difícil, porque a despesa, vamos dizer, o investimento em saúde ele é meio discricionário, você pode fazer ou não, né? Então, acho que o cenário ele passa a ficar bastante positivo com esse dinheiro, com o auxílio emergencial, com o auxílio táxi, com o caminhoneiro, com a injeção de dinheiro na economia, um menor reajuste dos índices de aluguel. Então, ou seja, mais renda, normalmente, quando isso ocorre também um aumento de vendas de academia, né? Inflação baixa, para a gente, ajuda muito no crescimento, né? Quando você tem inflação alta, esses descasamentos, tudo, até os dissídios ocorrerem, tudo, a renda fica menos disponível para gasto. Então, já está sentindo isso a partir de julho, né? Um clima mais otimista, uma perspectiva de venda melhor, que a gente espera que vai acontecer no próximo trimestre, ainda com mais força. Recebemos mais 2 perguntas aqui. A primeira é se a companhia mudou algo com relação ao pricing ou à condição comercial no mês de julho no Brasil. O Diogo vai pegar aqui a resposta para essa pergunta. Bom, no mês de julho a gente só acelerou as promoções, né? Então a gente veio ajustando alguns preços que dava para aumentar um pouco. A gente olha muito na localidade, né? A realidade do Brasil, ela difere muito nas regiões, praças. Então a gente começou lá loja a loja, maximizando a receita e o price que dava para colocar. Então a gente fez isso no segundo trimestre bastante, e aí em julho especificamente, a gente já tinha feito esses ajustes de preço, a gente fez uma promoção forte, aceleramos a mídia, e por isso que deu esse resultado de vendas muito forte. Obrigado, Diogo. A próxima pergunta é para a companhia comentar da estratégia de México, dado que a gente tem visto uma recuperação dos alunos e menos ticket. Estou lendo a pergunta exatamente como foi feita. Como esperar a retomada de ticket para os próximos meses e trimestres? Como eu comentei, o André Pezzetta aqui respondendo, como eu comentei anteriormente, a gente não teve uma estratégia de subida de preços no México. Como vocês viram na apresentação do Thiago, o México é um dos países que, por conta de economia, as pessoas continuam preocupadas em retomar. Historicamente, no México, a gente tem um preço mais alto do que em todos os outros países, porém, a gente também tinha um número de alunos mais baixo do que nos outros países, na média, por academia. Então, a nossa estratégia foi manter o preço, e uma outra coisa que a gente fez foi vender muito o nosso plano de ticket mais baixo, que é o plano Smart. Então, grande parte da retomada de clientes que a gente teve no México foi no número de alunos do plano Smart. E o que a gente vê para o futuro é a não subida da tabela de preços no México, mas a sim migração desses clientes que a gente retomou do plano Smart para o plano Black. Obrigado, Pezzetta. Recebemos uma outra pergunta aqui, que é como é que a companhia vê o impacto da inflação
olhando para frente e a habilidade dela de fazer novos reajustes de preço no curto prazo. A gente já fez os aumentos de preços no ano passado, nas diferentes geografias, assumindo a inflação acumulada até então e mais uma previsão de inflação para esse ano. Então, dado isso, no curto prazo, a gente não vê nenhuma outra necessidade de aumento de preço, porque os aumentos de preços, na dinâmica do nosso negócio, tem que ser feita com antecedência, entre 12 e 24 meses de antecedência, para poder ser refletido no momento que a inflação já tiver materializado. Então, a gente espera que os aumentos feitos e a previsão de inflação atual de deflação, a gente esteja já num patamar que não há necessidade de maiores aumentos de preço no curto prazo, mas acho que a gente demonstrou, olhando os últimos 12 meses, a disciplina de entender a dinâmica de pricing do nosso negócio e de custos e fazer os ajustes necessários nos preços. Obrigado, Thiago. A próxima e última pergunta é a comparação da performance da safra de novas aberturas de lojas. Como está a curva de ramp-up das aberturas realizadas em 2022 versus o histórico da companhia em termos de alunos por unidade ao longo dos meses? É o André Pezeta aqui, de novo, respondendo. Basicamente, a gente está vendo essas curvas em linha com o que está acontecendo na própria retomada. Então, no Brasil, a gente está com a curva um pouco abaixo do histórico, e é por isso que a gente replanejou para postergar as aberturas de Brasil para o ano que vem, como o Edgar comentou sobre o pipeline. Porém, México, a gente vê a curva bastante em linha, e outros América Latina também, a gente vê a curva em linha com o histórico, e é por isso que a gente tem aumentado o nosso ritmo de expansão, tanto em México como em outros países da América Latina. Obrigado, André. As perguntas terminaram. Gostaríamos de agradecer a todos pela participação. O time de RI está à disposição de vocês para eventuais dúvidas. E declaramos a teleconferência da Smart Fit como encerrada. Agradecemos novamente a participação de todos. Podem se desconectar agora e tenham um bom dia.